Bem, gente, vamos deixar um pouquinho de lado, nesse momento, o estudo sobre as classes gramaticais. E eu quero dar uma pincelada aqui, falar um pouco de semântica. Porque a semântica é um estudo da gramática que trabalha o sentido das palavras, que podem ser contextuais ou não. Fora de um contexto, a gente pode saber o que aquela palavra significa. Por exemplo, imigrante, né? Olha só, imigrante, quem entra em país estranho. Então, quando eu falo imigrante, eu já tenho uma ideia do que seja imigrante, mesmo que seja em um sentido conotativo. É algo que está entrando em um território, em algo estranho, não é? Isso. Mas também tem palavras que necessitam de um contexto, né, para a gente entender essas palavras. Então, é uma parte da gramática que ela necessita de uma atenção da gente. A gente precisa estudar isso, semântica. Tem coisa na semântica que é facinho, tem coisa que não é fácil. E outra coisa, a semântica, a sinonimia, a antonimia, elas são importantíssimas para a coesão do texto. Coesão e, de certa forma, coerência. Para que o texto não fique repetitivo, palavras repetitivas. Então, a gente utiliza esse recurso da sinonimia, a gente troca Brasil por país, aí depois a gente troca Brasil por povo brasileiro, e aí a gente vai discorrendo, trabalhando o texto. Tá certo, gente? Para aí, vou apresentar a tela aqui para a gente, vou reconfigurar aqui o modo que eu estou aqui para a gente ver melhor essa questão. Tá certo? Tranquilo, tranquilíssimo. O professor Ademir aqui vai destrinchar o assunto. Eu fui pegar lá na Gênesis, lá no dicionário. Semântica, substantivo feminino, oriundo da linguística. Estudo sincrônico e diacrônico da significação como parte dos sistemas das línguas naturais. Quando ele diz estudo sincrônico, é naquele dado momento. O que aquela palavra significa naquele período histórico, naquele momento histórico. Hoje, o que ela significa? E diacrônico, no percurso histórico. O que é que ela significou antes, o que é que ela significa agora. Ok? É isso aí. A semântica trabalha a questão do significado das palavras, do léxico das palavras, nesse dado momento e no percurso histórico. Ok? 2. Linguística. No sistema linguístico, o componente de sentido das palavras e da interpretação das sentenças do enunciado. Pronto, ficou claro. Ela trabalha a questão do sentido das palavras, das sentenças, dos enunciados. Então, é importantíssimo conhecer a semântica. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. O que é semântica? A semântica é a área da linguística que estuda o significado e a sua relação com o significado. Vamos lá. Ele fala área da linguística, porque a linguística trabalha a linguagem, a gramática faz parte da linguagem. Vamos deixar claro. Gramática não é língua portuguesa. Gramática é um conjunto de informações sobre a língua portuguesa, que faz parte da linguística, da análise da linguística. Eu sei tudo sobre língua, porque eu conheço a gramática. Não, não é bem assim. A língua, o idioma, ele vai muito mais além que a gramática. A gramática é um conjunto de informações sobre a língua portuguesa, de como escrever, falar corretamente. Mas a gente vai muito mais além. Quando ele fala aí que estuda o significado e o significante, significante, o que a gente imagina, imagem, e significado, o que ele é. Quando eu digo cadeira, vem na sua cabeça, eu proferi as palavras uma cadeira. O que é cadeira? O conceito dela, o significado, né? É algo que serve para sentar. Pronto. O significado está associado ao sentido e, portanto, ao conteúdo e ao contexto. O significado está associado à forma. Olha só, quando eu casar, a forma de uma casa, entendeu? Das palavras ou dos sinais, da grafia e do som. Então, pronto. Vamos resumir. Semântica trabalha significados.
Tranquilo? Beleza? É importantíssimo saber para a interpretação do texto. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês aí, ó, um site de onde eu vi muita coisa boa falando sobre semântica, e tem até uma videoaulazinha lá de outra professora. Vão lá nessa pesquisa aí, façam pesquisa. Gente, existe aluno e estudante. O estudo começa quando a aula acaba. Aluno, quem vê aquela aula e fecha o livro. Acabou. Estudante, quem continua estudando após a aula. Tá certo? Gente, nós temos aí sinonimia e antonimia. Sinônimo e antônimo. Iguais e diferentes. Olha só. Eu posso expressar os iguais com palavras diferentes. Isso garante a coesão do meu texto. Antonimia é o diferente, o oposto. Quero que vocês tenham bastante atenção à hiperonimia, hiponimia e hiperonimia. Isso é top para produção de texto. Olha só o exemplo que eu coloquei aí. Minha namorada adora ver esportes na televisão. Futebol, vôlei, basquete. Ela não perde nenhuma transmissão. Gente, ele falou esporte, depois ele esmiuçou tipos de esporte. Quando eu tenho o geral, é hiperonimia. Hiper, muito. Quando desse geral eu tiro específicos, é hiponimia. Hipo, pouco, pouquinho, é hiponimia. Tá entendendo? Então, quando eu digo esportes, geral. Quando eu digo futebol, é específico. Hiperônimo, geral. Hipônimo, específico. Frutas, hipônimo. Frutas, hiperônimo, hiperonimia. Maçã, hiponimia. Ok? Esportes, hiperonimia. Futebol, vôlei, basquete, hiponimia. Ferramentas, hiperonimia. Hiperônimo, hiper, muito. Martelo, alicate, hipônimo. São o que? Componentes do hiperônimo. Entendeu aí? Tranquilo? Beleza? Isso aí garante a coesão do texto. Tá certo? Paronimia. Olha só. Parecido. Nomes parecidos no som e na grafia. E com sentidos diferentes. Quando eu digo comprimento, é extensão, tamanho. Quando eu digo cumprimento, é saudação, ou que eu cumpri algo. Quando eu digo soar, é fazer barulho, zoada, sirene. Suar é transpirar, porejar. Quando eu digo mandado, é um documento, um mandado de busca de algo. Um mandado de busca. Quando eu digo mandato, é um período que alguém vai cumprir em determinado cargo. Tá certo, gente? Bacana? Entendeu aí? Os estudos, eles são por aí, tá certo? Valeu, professor Ademir. Até a próxima aula.